Você que está procurando cursos de formação e capacitação na área da educação física e saúde e precisa de certificado de horas complementares, então eu te convido a conhecer a minha plataforma de cursos, a MP Science. Uma plataforma completa, com cursos de periodização na musculação, avaliação física, fisiologia do exercício, populações especiais, treinamento funcional e corrida de rua, nutrição aplicada ao esporte e ao exercício, medicina e fisioterapia esportiva, entre tantos outros materiais. Todos esses cursos estão incluídos no plano de assinatura e custam apenas R$ 29,90 por mês, sem taxa de matrícula, sem período de carência, sem taxa de cancelamento, sem nada disso. Você investe apenas R$ 29,90 por mês e você tem acesso a toda a plataforma. Então, se você quer se tornar uma referência no mercado de trabalho, clique agora em saiba mais e venha já para a MP Science. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesta aula vamos falar sobre o German Volume Training, sim, o GVT. Vou mostrar para vocês aqui um importante artigo científico que investigou este método de treinamento aqui sobre a força muscular e a hipertrofia. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Bom, o GVT, né, que é o German Volume Training, ele é um método que se popularizou entre levantadores de peso para aumentar a massa muscular. Então ele é um método de treinamento que surgiu de forma empírica. Pois é, depois que a ciência foi investigar e ver realmente aí os efeitos sobre a massa muscular, sobre a força, enfim. Uma sessão tradicional de GVT, veja bem, ó, tradicional, envolve 10 séries de 10 repetições para 2 exercícios multiarticulares. O famoso 100 repetições para 2 exercícios, porque 10 séries de 10 repetições, o total são 100 repetições. E tradicionalmente falando, são para 2 exercícios, então são 200 repetições. 10 séries de 10 para 2 exercícios multiarticulares. Então, tradicionalmente falando, são 2 exercícios que envolvem 2 articulações, né? Os famosos exercícios biarticulares, exercícios globais, também alguns autores chamam, né? Ou seja, é um método que já envolve aí uma grande exigência de grupamentos musculares. A intensidade proposta é de 60% de uma repetição máxima ou 20 repetições dessa intensidade de 60%. O intervalo entre as séries é em torno de 60 a 90 segundos, ou seja, de 1 a 1 minuto e meio, para induzir um maior estresse metabólico. Mas você vai ver coisas diferentes no artigo científico que eu vou te mostrar. O método é mais indicado para indivíduos avançados, né, devido justamente ao alto volume de treinamento, porque só aqui pensando em 2 exercícios já vai dar 20 séries na sessão de treinamento, né? E pensando aí em multiarticulares, então tem uma exigência, uma capacidade maior aí advinda do indivíduo, para que ele possa executar esses 2 exercícios com eficiência. Então aqui é de forma tradicional. Se você pegar a literatura mais clássica, você vai observar essas informações. Agora eu trago para vocês esse estudo científico aqui, publicado por Hackett e seus colaboradores, é um estudo recente, e esse artigo científico está lá dentro da plataforma MP Science, que é a minha plataforma de cursos. Se você não é assinante, clica no primeiro link na descrição para você ter acesso ao site e verificar toda a plataforma para que você possa realmente fazer parte da nossa comunidade, beleza? Efeitos de 12 semanas do GVT modificados sobre a força muscular e a hipertrofia, um estudo piloto. Então foi um estudo aí para verificar algumas coisas importantes, né? Para fazer aí o que eles chamam de piloto, ou seja, um teste, né? Para depois aumentar a amostra, para aumentar outras variáveis, entre outros fatores. Foi um estudo interessante no sentido de tempo, né? 12 semanas, aí aproximadamente 3 meses. Eles trabalharam com uma proposta aqui de GVT modificado. Porque é o seguinte, a dúvida dos autores era assim, ó, será que realmente é necessário fazer 10 séries para cada exercício, né? Mesmo que sejam somente 2, mas será que é necessário? Então vamos acompanhar aqui a historinha do artigo científico. 12 homens jovens e treinados há pelo menos um ano participaram do estudo. Então, como era um estudo piloto, né? A amostra relativamente pequena, né? 12 homens jovens e treinados. Nenhum participante fazia uso de esteroide anabolizante no último ano, segundo o relato dos próprios participantes. Foram divididos em 2 grupos. O grupo GVT, 10 séries de 10 repetições, o clássico, né? E o grupo GVT modificado, que trabalhou com metade do volume de séries. 5 séries de 10 repetições. O número de repetições era o mesmo, porém o número de séries não, né? 10 vezes 10, 100 repetições, 5 vezes 10, 50 repetições. Então metade do volume de séries aqui nesse caso. Treinaram 3 vezes por semana durante 12 semanas, portanto 36
sessões de treinamento. Ao final de cada sessão de treino, consumiram 30 gramas de whey protein para fazer a reposição energética e tudo mais. Foram submetidos à avaliação da composição corporal por meio da DEXA, que é padrão ouro para identificar a estratificação da composição corporal, e também a força muscular dinâmica por meio do teste de 1RM. A força máxima por meio do teste de 1RM, que é um teste simples, demora um pouco, né, para fazer, mas é um teste simples, baixo custo operacional e logístico e também muito interessante para avaliar a força máxima. Tá aqui o exemplo para vocês, né? Algumas imagens, olha só como é que funciona uma DEXA, né? E aqui o supino reto com barra e o leg press horizontal, que foram os dois testes para avaliar a força máxima dinâmica. E aqui, pessoal, nessa tela está o treinamento que os autores propuseram para os praticantes. A única diferença que teve foi no GVT, se era um 10 de 10, o tradicional, ou se era o modificado 5 de 10. Então vamos pegar aqui, ó, sessão 1. Olha só, flat bench press, ou seja, o supino reto com barra, né? 10 séries ou 5 séries, dependendo do grupo, né? Teve um grupo que fez 10 séries de 10, teve um grupo que fez 5 séries de 10. A 60% de 1RM. Então eles fizeram um teste de 1RM para poder, né, encontrar essas intensidades relativas. Lat pull down é o puxador, também 60% de 1RM, 10 séries ou 5 séries de 10 repetições. Então, geralmente, o GVT é trabalhado com dois exercícios multiarticulares. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo? Aqui usaram o supino e o puxador. Exercícios agonista e antagonista. Mas você pode usar outras propostas, né? Alternado por segmento. Então, veja que na seção 1, eles usaram o supino reto e o puxador. Dois exercícios multiarticulares. Mas também fizeram um pouco mais, né, em relação ao treinamento. Fizeram o supino inclinado, 70% de 1RM, 4 séries de 10. O seated row, que é a remada baixa, a 70% de 1RM, 4 séries de 10, e aqui os abdominais, 3 séries de 20. Então veja que esses 3 exercícios aqui foram tradicionais, e esses dois primeiros no GVT, ou 10 séries de 10 ou 5 séries de 10. Na sessão 2 de treinamento, eram 3 por semana, né? Eles fizeram o leg press e o dumbbell lunges, que é o afundo, né? O leg press e o afundo, só que eles usaram uma intensidade diferente do proposto pela literatura. Veja que eles não usaram 60% de 1RM como o GVT tradicional da literatura, usaram um pouquinho mais aqui na sessão 2. 80% para o leg press e o afundo usaram 70%, 10 ou 5 séries de 10 repetições. No restante do treino, cadeira extensora, aqui a cadeira flexora e a panturrilha. 4 de 10, 4 de 10 e 3 de 20, respectivamente. Exercícios de coxa, 70% de 1RM, igualmente como foi feito no treino 1. Já no treino 3, foi mais focado aqui, né, para as musculaturas apendiculares, né, musculatura de deltoide, ó, shoulder press, que é o desenvolvimento com halteres, 60% de 1RM, 5 ou 10 séries, né, era GVT. E aqui o upright row, que é a remada alta, 60% de 1RM, também 5 ou 10 repetições, 5 ou 10 séries de 10 repetições. E os demais, tríceps push down, tríceps na polia, extensão de cotovelo, clássico, bíceps curl, que é a rosca direta, e o sit-ups with twist, que é um abdominal oblíquo com rotação, aquele clássico que faz a rotação no chão. Aqui mantiveram 70% de 1RM, igualmente nas outras sessões, e aqui 3 séries de 20. Então, qual foi a diferença? Os 3 últimos exercícios foram iguais para ambos os grupos, somente os 2 primeiros que foram diferentes. Um grupo fez 10 de 10, o outro fez 5 de 10. Agora vamos ver os resultados, né? Olha só, os autores fizeram avaliações antes do programa de treinamento, 6 semanas depois e 12 semanas depois, ou seja, no começo, no meio e no fim do protocolo de treinamento. Aqui se refere à composição corporal. Em relação à porcentagem de gordura corporal, o grupo que fez 5 séries teve uma tendência a aumentar o percentual de gordura comparado ao começo do programa. Não teve diferença entre os grupos, mas comparado ao começo do programa, o grupo que fez 5 séries somente teve uma tendência a aumentar o percentual de gordura. Tendência, tá? Não chegou a ser estatisticamente significativo. Agora aqui olhando a massa muscular da coxa, o que foi observado aqui, ó? Que o grupo que fez 10 séries perdeu massa muscular da coxa comparado à semana 6, ou seja, ao meio do programa de treinamento. Veja que teve uma reduçãozinha aqui na quantidade de massa muscular na coxa comparado ao período 6. O grupo 5 séries não teve modificação nenhuma. Essa imagem aqui também é bem interessante porque mostra a força muscular. Aqui à esquerda está o supino, a força máxima dinâmica no supino reto. Repare que tem um asterisco
asterisco aqui, tá vendo? Isso mostra que o grupo que fez 5 séries de 10, ou seja, o GVT modificado, teve um aumento de força maior, estatisticamente falando, comparado ao grupo 10 séries, ou seja, o GVT tradicional. Isso aconteceu também na semana 12, isso já na sexta semana e na semana 12 também. Ou seja, 5 séries de 10 repetições já foi suficiente para aumentar a força muscular máxima dinâmica, avaliada por teste de 1RM, no supino. No leg press, não teve diferença entre os grupos. Então a gente consegue ver que as musculaturas de tronco respondem diferente às musculaturas de membros inferiores, no caso aqui, né, avaliado pelo leg press. Então, mostrando aqui as conclusões para vocês, e eu gosto de trazer exatamente como está no artigo científico, é claro que eu vou aqui fazer uma adaptação, né? Eu vou traduzir para ficar uma conversa um pouco mais prática. Olha só, 10 séries comparado com 5 séries não é mais eficiente para aumentar a força e a massa muscular. Entretanto, a falta de significância estatística provavelmente se deve ao fato da pequena amostra do estudo. Vamos parar bem aqui, tá? A amostra foi pequena, pessoal, foi um estudo piloto, apenas 12 homens jovens e treinados. Então, apesar de alguns dados mostrarem ali, por exemplo, né, que teve uma diferença na força muscular de supino comparado ao grupo 10 séries, mas tem que ter bastante cautela porque a amostra é pequena, né? Então, quanto menor a amostra, menor é o poder estatístico também. Isso os autores deixaram claro aqui na conclusão. Em algumas análises, é possível observar que existe uma tendência de maiores volumes promoverem maiores ganhos, mas isso não é uma verdade absoluta, porque necessita de mais investigações. Até então, até estudo científico aqui, os autores deixam claro também, sugere-se que entre 4 a 6 séries por exercício é suficiente para maximizar os resultados em indivíduos avançados. Então, aquela questão de fazer 10 séries de 10 repetições, ela pode servir, por exemplo, por uma questão logística, por uma questão de praticidade, por uma questão de tempo, por exemplo. Se você pensar em 10 séries de supino reto mais 10 séries de puxador, você acaba economizando tempo. Isso é muito importante. Porém, você perde em variabilidade, porque 10 séries de supino poderiam ser 5 séries de 2 exercícios diferentes para peitoral. Então, por mais que o volume de treino é importante para hipertrofia, mas a variabilidade do treino também é importante. Apesar do GVT ser um método interessante, por exemplo, para você ganhar tempo, otimizar a sessão de treinamento, pode não ser tão interessante quando a gente pensa na variabilidade do treinamento. Se nós pegarmos, por exemplo, 10 séries para um determinado grupamento muscular, talvez repartir em 2 exercícios de 5 séries, ou até mesmo em 3 exercícios de 3 séries, mesmo que não sejam as 10, vai dar 9 nesse exemplo, mas em termos de qualidade de movimento, de consciência corporal, de aprendizado motor, pode ser muito mais interessante. O GVT tem a sua importância, porém trabalhar em torno de 4 a 6 séries pode ser muito mais viável para o seu aluno. Agora, se você quer realmente aprender tudo sobre métodos de treinamento, periodização na musculação, aprender a fazer avaliações nos seus alunos, o que eu vou te recomendar é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento já ultrapassamos aí 75 cursos, que somam mais de 300 aulas, todas elas com especialistas, mestres e doutores, e é uma plataforma que você paga por mês, e é só a mensalidade, você não paga taxa de certificado. Se você quiser cancelar, fica à vontade, não tem taxa de cancelamento, não tem período de carência, pode ser a hora que você quiser, voltar a hora que você quiser também, e sem contar que a gente tem todo o suporte aos alunos da plataforma, e esse suporte é feito por mim. Então, se você quer realmente ser um profissional diferenciado, venha agora para a MP Science, o link está na descrição, acesse o site mpscience.com.br e vai ser um prazer te receber lá na nossa plataforma. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!